Bom dia, São Borja. Afinal, nós somos resultados do que, né? A, a pessoa é resultado do que, de qual sistema ela vivia, qual ambiente, né? O que ela conseguiu desenvolver de casca naquele ambiente que ela vivia, né? E essa casca ela é benéfica, né? A associação que ela tinha era valiosa, o aprendizado foi valioso, porque essa geração é resultado de uma outra construção. Na democracia foi construído outro ambiente, né? Não é, a gente vivia só poucas doutrinas, né? A gente vivia a doutrina do militarismo, da religião, vivia patrão e escravo, né? O dono da pessoa e escravo. E a gente está escrevendo assim, ó. Afinal, é bom a gente entrar numa doutrina para quê, né? Jesus Cristo entrou na doutrina da religião para colocar os defeitos. Tanto que ele construiu um universo sozinho. O que ele falava sempre era se reconstruir o interior, né? O eu, a pessoa simbólica, a voz interior se comandar. Na psicanálise também fala sobre isso. Jesus detonou o sistema religioso, o sistema militar, o sistema econômico. Então nenhuma associação ela é produtiva quando a gente se entrega para a associação e não se entrega a desenvolver um caminho melhor. É justamente sobre isso. Nós podemos nos associar ao que quiser, mas a principal associação principal é ao universo, né? O universo interior, que são 50 bilhões de células, né? Trilhões, agora não tenho bem o número. O universo interior. Vem, coiote. Vem, Snoop, pra dentro. Vem. O universo interior e o universo exterior. Saber construir isso com o desenvolvimento pessoal, que ele envolve a gente sentir tudo, né? Os polos, né? Alegria, tristeza, escassez, abundância, amor, ódio, né? Às vezes é normal, né? Ser humano. Carência versus transbordo, né? E então é o que a gente tem, igreja versus religião, né? É igreja, religião, humano versus universo, eu interior e eu todo. Então, sobre qualquer associação, pode ser uma associação política, uma associação religiosa. Vem para dentro Charlie Brown e Snoopy. Charlie Brown, Coyote. Vem para dentro. Coyote. Ah, tu não vai ouvir. Coyote. Vem, Coyote. Vem, Coyote. Passa. Chega. Vamos. Passa. Pra lá. Vai, Snoopy.
É isso aí, né? Educar dá trabalho. Se não desse trabalho, seria tudo fácil. Mas ser educado dá trabalho. Esse eu interior, ele precisa passar por um caminho, né? Então, a associação política, a associação religiosa, ela denomina alguns líderes, denomina algumas correntes, né? O clero, né? O baixo clero, o alto clero. A igreja é uma associação para um fim. Existe um fim espiritual. Em uma associação de igreja, através dos meios alencados de caridade, comunhão, troca de experiências, uma doutrina de sequência de atos, né, práticas e regras de convivência, esses meios de ação e mútuo apoio, as associações têm algumas características parecidas e meios também de execução parecidos. Então, assim como os fins sociais, buscando os resultados em comum, né? A assistência social, assistência espiritual, né? A reunião para ter esse bem comum. Uma parte é essa transformação interior, esse acolhimento, para melhor viver a vida aqui, né, na Terra, porque é para viver aqui, que é essas associações terrenas. Não pode ter a promessa lá, ó, tu vai lá, tu vai ter tudo, se tu se suprimir aqui, se tu se doutrinar perfeitamente o estatuto, isso, aquilo. Então, a transformação interior é uma parte importantíssima para viver a vida aqui. Aqui. E os reflexos se darem na família, nas próprias associações que elas participam. Então tem que ter um reflexo aqui. Algumas associações definem ao longo do tempo um objetivo do capital, ou de um capital de geração de novo desenvolvimento, desenvolvimento coletivo, né? Estrutura coletiva ali para as pessoas se reunirem, mais bens materiais, umas panelas para cozinhar, né? Um lugar para fazer um brechó caridário. Então, a geração de desenvolvimento coletivo, aumento de espaço, material de apoio, tecnologia de bens novos, né? Para gerar isso. Os técnicos, né? Desenvolvimento técnico, uma melhor e necessária qualidade, né? Mas outros se reúnem para o capital acumulativo de seus associados. Então, outras associações de banco, Sicredi, né? Mas muitos lugares entram num caminho de associação que é para essa colaboração, tanto religiosa, militar, política, e vão para o caminho de acumular capital de seus associados. Aí entra o erro de toda associação, instituição e todo qualquer acúmulo de cargo, dinheiro, material, meios de locomoção amplos, mas com pouco uso para o seu resultado, né, prioritário, que teria que ser. O resultado da associação é a abundância. Sempre se desenvolve a pessoa com mais poder pessoal e tecnológico de desenvolver seus talentos, de identificar os seus talentos. Aí que entra o sistema universal quântico. Todo sistema que é universal, é único, igual o sistema único de saúde, o sistema único de assistência social, eles são sistemas universais, quer dizer, eles atendem a todos. Uns com mais, outros com menos necessidade, mas atende a todos. Todos que uma hora ou outra precisarem, né, tiverem sem condições, tem que ser atendido pela saúde, pelo assistência social. Então, tudo que é universal é bom.
tudo que é capital acumulativo é ruim, entendeu? No momento que eu começo a acumular um capital acumulativo, seja bens materiais, bens monetários, né, o capital financeiro, dinheiro, não é bom. Se eu estou numa associação, não é bom. Então as pessoas entram na prefeitura, entram numa associação, entram em qualquer lugar para acumular bens. E a religião muitas vezes se tornou isso. Com toda a estrutura imparável, o universo agindo na neuroplasticidade, o universo interior, que é o meu universo, o seu universo interior, conectado com o universo exterior, que é as ondas de positivo, a natureza, a água, o sol, todos os elementos, eles são abundantes, a terra, tudo que é onda positiva é o universo interior positivo, universo exterior positivo. Então ele vai se manifestar no espiritual, vai se manifestar na caridade, na interação com as pessoas, né? O universo vai se manifestar com o magnetismo, a energia, tudo que a gente abundar, ele vai se manifestar. Então o baixo clero, as pessoas que não são atendidas, o baixo clero, ele tem que jogar o jogo do alto clero. Então, por isso que veio o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou jogando o jogo sujo até alguém pegar ele e dizer, não, ó, tu tem uma boa lábia para enganar, vamos pro alto clero. E isso todo político fica esperando ali no baixo clero até ele ter um poder para jogar o mesmo jogo. E aí que entra, a gente não pode entrar na religião para jogar o mesmo jogo. Não pode entrar no jogo, na política para jogar o mesmo jogo. Não pode entrar nos militares para jogar o mesmo jogo. Não pode entrar no sistema capitalista para jogar o mesmo jogo. No sistema associativo em qualquer lugar para jogar o mesmo jogo. Jesus Cristo veio para denunciar o jogo, não para jogar junto. Por isso que o livre pensador, o não doutrinado, ele segue um caminho inverso. Simples, né? O caminho todo é inverso. Porque ele começa a desenvolver o quê? O interior. O interior bem desenvolvido, o mais valioso é o que está próximo de você, é dentro. O simbolismo de alguns são lugares. O meu simbolismo de ação são eu e as pessoas. O meu relato e o relato das pessoas. Organizar o que nós temos aqui, que virá o que a gente precisa mais, tá? Então organize primeiro o que tem, o eu interior, as pessoas em volta, depois vai vir mais, tá? Nenhuma etapa destas deve ser pulada. A nossa representação deve ser o nosso eu interior e as pessoas, o próximo. Simbolismo de ação com as pessoas, relato junto a elas, o debate de ação e sempre os próximos do lado para atrair os outros, as outras mentes, a vibração, o magnetismo e a onda parecida. Então, o simbolismo é a ação com o que tem de manipulado, jogo sujo, reação a isso, reação contra, e a ação das coisas boas, né? A interação com a parte boa das pessoas, com a ação em conjunto com as pessoas, da parte boa, sempre reagindo ao que está sendo construindo errado no estatuto. Os estatutos, tanto político, de todas as áreas,
né, eles são manipulados e não são cumpridos, na essência. Um estatuto partidário, ele fala núcleo de base, não é trabalhado, base é o bairro. O estatuto do partido fala, tem que ser, o vereador é instrumento do partido, não é. O vereador está sendo instrumento dele mesmo e não está sendo instrumento do partido. Então, os líderes, as associações, a energia, a frequência, o magnetismo tem que ser esse. Nós vamos trabalhar para o bem. Tá? Justamente isso que o universo fala. Se for positivo, o universo responde. O negativo, ele replica o ciclo vicioso. Então, nós precisamos começar agora os convênios, as associações, para desenvolver as pessoas, os lugares, a tecnologia ali, os aparelhos para as pessoas usarem, o meio de locomoção, para desenvolver universalmente as pessoas, não um grupo. Tudo que for para um grupo se resume a um lugar, um aprendizado sem neuroplasticidade. Nosso cérebro foi feito para aprender um pouco de cada coisa. No momento que nós nos tornamos especialista, sou especialista em tal coisa, nosso cérebro acomoda e não abre. Então, nosso cérebro é generalista. E ele precisa sair da zona de conforto, da nossa parte reptiliana, do primitivo, do ancestral. Toda a psicanálise fala sobre libertar o eu interior, a criança interior, e interagir com o universo, que primeiro é eu, depois o que está próximo de mim, as plantas. Aqui está a 1000, né? Está desenvolvendo a 1000. Ele está me dando resposta ao universo, que eu estou no caminho certo. Eu estou do princípio lá, o que Deus criou primeiro? A água, a terra, o sol, as plantas, né? O universo. Depois vem o meu universo interior e o universo das pessoas, que é mais difícil, porque cada um tem que vencer o seu universo pessoal, para depois abundar, né, para o universo e para as outras pessoas. Mas aqui já tem abundância, pessoal. Então, esse é o caminho. O mais valioso está dentro de nós. O segundo mais valioso está próximo. É aqui, ó. É aqui a minha riqueza, é aqui o universo. É o meu solo, é a minha água, meu ar. Aqui é a abundância. Está se declarando, está nascendo limão, ameixa, manga, brócolis, vai nascer mandioca, tem milho, vai vir abundância. Tem as plantas medicinais que eu uso, tem o herbário, né? O simbolismo do lugar tem que passar para as pessoas aí. Aí eu vou interagir com as pessoas, escutar mais, sutilmente e mudando elas, sutilmente e mudando, não com uma parte só. Não é sobre segurança pública, militarismo, não é sobre religião, não é sobre política, é ir mudando ela sutilmente em cada parte. Ela tem que transitar o caminho do aprendizado. E interior primeiro, no seu segundo passo, no seu quintal, na sua casa, na sua família, e organizar isso, e depois vem o que precisa ainda, o necessário. Não pular a etapa, organizar a representação, os símbolos, né? Nós temos o Carl Jung, que é ânima, a mulher interior, ânimos, o homem interior, as duas partes do cérebro. Quanto mais eu uso uma tela, eu uso mais um cérebro, o lado do cérebro que só recebe comando ativo e reativo.
não pensa, né? Quanto mais eu uso o lúdico, a criatividade, interação com a natureza, a arte, música, lúdico, mais o lado direito. Então tem um pouco de cada, um pouco de escrever, um pouco de ler, um pouco de falar, transitar no generalista, né? Especializa numa coisa, mas tenta se especializar noutra, tenta ir para outra. Nós transitamos hoje na habitação, no futebol, na saúde, e não é generalizar, dizer, eu vou falar só em saúde, não, vou falar como se constrói. Todas as partes da construção de saúde, todas as partes da construção do esporte, o novo jogador, como é que a criança reage aos estímulos, deixar jogar, repetição, tem que transitar o amor ao futebol primeiro. Então é bem longo da como que eu colho a planta, como eu seco, a forma que eu faço chá. É transitar no universo mesmo, bem universo. Nós temos que ser um universo, ou vamos nos fechar. Nós vamos nos fechar no que é feito agora, no que foi replicado de antes. Então, não sejamos aqueles que estão lá no alto clero e que não transformam. E nem o que está no baixo clero que segue os de lá de cima que não transformam. Nós temos que ser a mudança, nos transformar e transformar a nossa volta, no mínimo. Tá bem, pessoal? Bom dia. Que o universo esteja presente para nós aí, nesse dia. Pensamentos bons, coletivos, pensamentos do que vai acontecer, próximos projetos, próximos passos. Nós temos abundância, mas o trabalho é que faz abundar, né? Mas o trabalho coletivo, pensamento positivo e agradecer o que está correndo de bom. Dá o passo atrás, o que está errado deixa que a nossa energia, nosso magnetismo desfaça também. Pensando junto sempre, no bem comum. Tá bem, pessoal? Um abraço a todos aí que participaram. Se é bom o conteúdo, deixa um joinha aí, qualquer coisa, porque tudo que a gente consegue achar bom e que não repassa, é uma coisa que morre, né? Então, nós temos que deixar, né? Soltar, deixar fluir, deixar abundar as coisas boas. Tentar dar os conselhos e soltar as pessoas. Que cada um faça o que acha melhor para si. E continuar no nosso caminho. Porque a parte boa do caminho tem que seguir. Não desistam de nada. E a parte ruim tem que ser corrigida, entendeu? Senão Jesus não veio aqui para seguir a igreja, não veio para seguir a política, não veio para fazer guerra. Ele veio para fazer viver. Ele não queria que ninguém morresse no caminho dele. Mesmo por isso ele se sacrificou e disse para a própria mãe dele, não intervém, deixa que eles me levem. Mas hoje a gente não precisa sacrificar ninguém. A gente precisa abrir os caminhos do conhecimento. Que a gente se conheça interiormente, tem o tempo de reflexão. E o dia inteiro é um tempo de reflexão. As pessoas têm que refletir no eu interior. Ter o tempo de reflexão. As pessoas. Depois de um evento, faz pensar. O que isso está me ensinando? O que essa doença está ensinando? É algum trauma da infância? É algum caminho mal percorrido? Sem julgamento, sem culpa. O que isso está me ensinando?
O que eu posso melhorar hoje? Dar uma melhoradinha hoje? Qual a palavra que eu posso usar boa hoje? O que eu posso responder hoje de bom? Nós vivemos um tempo, a sociedade está doente, amigos que estão me assistindo. A nossa sociedade está doente e profundamente doente. E a maior doença está na cabeça, está no coração, está na parte de convivência amorosa, está no respeito ao outro, respeito a si mesmo. O primeiro que nós temos que acolher é o eu interior. Dizer, não, faz tudo tranquilo hoje, eu sei que tu tem medo, as coisas não são fáceis. É igual entrar num estádio lotado, né, Tonhão, para jogar um jogo. Eu vi a final do campeonato de favelas ontem. Aquela criançada tremendo ali, né, nervosa. E os treinadores dando tranquilidade, dando motivação, ao mesmo tempo tranquilidade. O time estava jogando em nome de Canoas lá, né? Querendo ganhar para dar uma alegria para o pessoal de Canoas que teve a enchente. Então, uns bons treinadores orientando. O que perdeu, não, a gente chegou em 3 finais, perdemos 2, mas nós demos espaço para outros serem campeões. Então, treinadores de pessoas, né? Eles treinaram pessoas. Estão treinando pessoas para ser melhor interiormente e depois transbordar, né? Então, o preparo às vezes é na luta, na guerra, na pressão, né? Quando se sente pressionado, o jovem põe para fora uma retaliação que teve da torcida, põe para fora uma palavra que teve antes que do adversário, ó, nós vamos ganhar de vocês. Aí eles, não, eu vou provar aqui que nós vamos ganhar, e coloca alguma coisa para fora. Às vezes há excesso no futebol, mas isso começa a transformar com bons treinadores na base, né? Os jogos de favela, os treinadores, bom dia, Ronilda, os treinadores pedindo, me ajudem, nos ajude, nós temos um projeto com 150 crianças, tem um projeto com 50 crianças, e eu joguei a final do campeonato de Genoma contra a Vila Elisa. A Vila de Porto Alegre, ela tem 200 mil pessoas. Então, lá é uma cidade. Então, eles pedindo ajuda ao poder público, nos ajudem, façam um projeto. Então, as pessoas elas estão pedindo ajuda. As pessoas têm problema, estão pedindo ajuda, estão com problemas de discernimento, né, intelectual, do que é a filosofia do esporte. A filosofia do esporte é formar um grupo de amigos, formar quem ame o futebol, quem considere o adversário um bom obstáculo, que reconheça que falta se preparar mais, se perdeu, que foi bom uma parte quando ganhou, mas sem os companheiros que treinam, sem um adversário, nós não teríamos disputa. Então, o reconhecimento desse treinador no campeonato de favela, do adversário, reconhecer que precisam treinar, o clube que perdeu treina mais do que o clube de Canoas que ganhou. Então, eles, mesmo treinando mais, eles reconheceram que chegaram 3 anos na final. Um time mais experiente, mas perdeu a final.
E o outro time ganhou na superação, empatou, estava perdendo, empatou e ganhou nos pênaltis. Também tem que reconhecer que precisa treinar mais. O jogador decisivo, os dois decisivos, foi um que fez teste já no Grêmio e um que está jogando no São José, no Sub-17. Então, para ver a experiência e a importância de ter um líder, mas o todo em volta dele apoiado por um líder. Então, todos são importantes no processo de desenvolver um jovem que vai jogar e que ele saia preparado, que ele tenha seja desportista, que a filosofia seja o futebol em si, que seja desenvolver a sua comunidade, que estava lá presente, todas. O benefício do cara se desenvolver individualmente mais amplo, pensar mais no universo, é justamente esse. O universo é os meus companheiros, o adversário, a torcida, o repórter lá. Quantas vezes fomos criticados e querer que a gente resolva na hora. E aí a gente treinava 3 meses antes do campeonato apenas. Mas aguentava as críticas, entendeu? Dos repórteres, dos analistas, dos teóricos lá. E a gente sabendo que o futebol tem um adversário que não é fácil transpor. Que nós tínhamos que nos preparar, mas não conseguimos. Foi pouco tempo de treino. Então, desenvolver o dia a dia, passo a passo, processo, projeto, no esporte, para uma cidade pequena, é essencial. Não vão cobrar das nossas crianças que elas sejam atletas se nós não der as condições. Os treinadores de favela pedindo socorro. Então é a hora de São Borja ver um projeto. Começar aqui no meu quintal, as goleiras estão ali paradas, né? Começar aqui, no meu quintal, passar para o quintal do Aparício Sampaio, né, Alfredo Arno Andes, Mário Roque Vez, né, a Vila das Pontes, tem que ter projeto. Tem que ter o Vicentão lá com aquela capacidade monumental, né, de visão para fora de São Borja. Então esse é o universo, nos desenvolver. Só para mostrar hoje como é que tá o quintal aqui. O quintal ele tá transformando, né? A horta de mandioca e o brócolis está aqui. E mais uma capinada hoje, então as mudinhas a levante aqui, ó. É a levante ou hortelã. Hortelã. Uma mudinha de boldo, aquele pequenininho que é o melhor. O território tá melhor aqui. O território tá melhor aqui, né? Tá melhorando aqui o território, ó. A hortinha tá fechando aqui. Isso aqui a sálvia romã. Ora Pronobis vai começar a produção. A arruda com florzinha, a arruda da sorte, ó. Aqui malva e a nossa famosa babosa. Tem outra espécie de babosa ali. Cadê minha babosa? A terra cobriu uma. Tá aqui. É esse tipo aqui. Isso aqui é legal. E os milho vão começar a crescer, milho. Ó, aqui ó, um pendãozinho de milho. Parece que eu vi fazendo já um pouquinho de sabugo ali. Um sabuguinho nascendo num deles. Agora é... E eu tava terminando aqui
fechando aqui essa parte, ó. Pra aumentar um pouquinho o tamanho da horta. Tem uns tomatinhos que eu plantei. Eles estão bem pequenininhos, ó. Então é isso, pessoal. O universo transpira a favor sempre da nossa ação. Se nós agir, né, criança interior agir, o universo vai responder tudo, né, e vai nos tornar bem mais abundante, né, nas coisas que o dinheiro não compra, né? Muitas coisas o dinheiro não compra.